Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristo na Mente. Hoje é terça-feira, graças a Deus ainda estamos aí no início da semana, mas eu creio que o Senhor ainda muitas coisas irá fazer e revelar a nós nessa semana. Que o Senhor abençoe seu dia, amém? A palavra do Senhor para o teu coração hoje se encontra em Marcos 5, a partir do seu verso 27, que diz assim: Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia, e foi por isso que veio por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Acredito que muitos conheçam já essa passagem que fala sobre a mulher que há 12 anos padecia com uma hemorragia, né? E a cura que ela recebeu ao tocar na orla de Jesus, né? Talvez você não entenda todo um contexto, mas eu vou te explicar um pouco da história. A história diz que ela há 12 anos sofria com uma hemorragia, né? Há 12 anos ela sangrava, no português, claro, né? E talvez ela não tivesse essa noção, mas aquela mulher ela já era um milagre, porque você durante 12 anos perder continuamente, né, muito sangue, realmente é um milagre, né? Talvez ela não tivesse essa noção. E a história conta que essa mulher ouviu que Jesus estava passando pela cidade, né? Então ela decidiu ir ao encontro dele, porque certamente se ela tocasse na orla do manto dele, ela seria curada. E ela queria tocar na orla, ou seja, na barra, né? Na barra do vestido de Jesus, justamente porque naquele momento, né, naquele período, a cultura dizia que uma mulher, quando ela passava pelo período de menstruação, ela teria que ficar separada, ela teria que ser separada para um período de purificação. Ou seja, ela não poderia tocar em nada, nem em ninguém, não poderia tocar nos alimentos, porque tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Então ela tinha que ficar ali, separadinha, reservada num lugar, esperando, né, que esse ciclo terminasse para que ela pudesse voltar às atividades normalmente, né? Agora pensa comigo, uma mulher durante 12 anos sendo taxada como impura. 12 anos não podendo tocar em nada, não podendo tocar em ninguém, não podendo tocar no alimento. Certamente, com toda certeza, ela tocou no alimento, porque ela precisava comer também, né? E aí, pensa comigo, né? A culpa que aquela mulher carregava, sabe? Aquele sentimento de, poxa, eu não sou aceita, eu tenho que ser excluída, eu tenho que ficar aqui excluída, eu não posso tocar em ninguém, não posso abraçar ninguém, não posso fazer nada. Então pensa aquele sentimento que aquela mulher carregou durante 12 anos, né? 12 anos padecendo não somente com a dor física, né? Não somente com o sangramento, mas com a dor emocional, com uma dor mental também, uma dor psicológica que ela carregava, né? E a Bíblia diz que quando ela chegou, né, onde Jesus estava, havia uma multidão que o cercava. Agora pensa comigo, você sofrer durante 12 anos com uma hemorragia, sofrer durante 12 anos com um sentimento dentro de você, né, maligno, um sentimento que não era bom para ela, né? E aí você pensa, poxa, ele tá fazendo milagre, então eu vou sair da minha casa, eu vou lá, eu vou tocar na orla do manto dele e eu tenho certeza que eu vou ser curada. A fé dela foi muito linda, né? Só que aí ela chegou lá e se deparou com uma multidão. E agora? Como é que eu vou fazer para tocar, mesmo que seja na orla? Porque eu vou ter que tocar nas pessoas, eu vou ter que passar no meio dessa multidão. Como que eu vou fazer isso, né? Só que a Bíblia nos conta que aquela mulher ainda assim, ela enfrentou aquela multidão, né? E a interpretação que o Senhor deu para mim foi que ela não ultrapassou, que ela não ultrapassou somente uma multidão de pessoas. Ela ali também enfrentou uma multidão de sentimentos. Talvez quando ela chegou ali naquele momento, os sentimentos se afloraram dentro dela, dizendo: Nossa, será que você vai conseguir? Mas você tem certeza que você vai conseguir? Você tem fé para isso mesmo? Olha, você não pode tocar em ninguém, hein? Olha, você tem que ficar aqui quietinho, ó, porque senão você vai tornar todo mundo impuro. Então pensa, né, aquele misto de sentimentos, aquela multidão de sentimentos, né, de pensamentos que aquela mulher ali naquele momento ela estava enfrentando, né? Só que a Bíblia conta que ela tocou em Jesus. Na verdade, a Bíblia nos conta que ela meio que roubou o milagre de Jesus, né? Essa é uma história muito linda porque em todos os milagres que Jesus ele realizou, em todos os milagres que Jesus ele operou, Jesus sempre precisou tocar, Jesus sempre precisou colocar a mão, Jesus sempre precisou ou até mesmo falar, né? Levanta e anda, né? Então, tipo assim, Jesus sempre precisou executar, mas aquela mulher, ela tinha uma fé tão linda que ela roubou, ela provocou, ela roubou a virtude do Senhor, né? Ela roubou o milagre dela. E o mais interessante é que ela estava indo embora sem nem agradecer, sem nem dar tchau, porque a Bíblia conta que Jesus, no momento onde ela tocou na borda, né, das vestes, na orla das vestes de Jesus, Jesus sentiu que essa virtude tinha saído dele, né? Então ele questionou: quem me tocou?
E aí os discípulos olharam para Jesus e falaram: Mestre, a multidão te aperta e o Senhor está questionando quem foi que te tocou. E Jesus falou: Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher, ela, além de ter roubado o milagre de Jesus, ainda nem se apresentou. Acho que ela já estava indo embora sem nem agradecer, sem nem dar tchau, só feliz porque recebeu o milagre, né? E aí aquela mulher fala: Mestre, fui eu que te toquei. Mas ó, não se preocupa não que eu toquei somente na borda, né, na orla das suas vestes, só na barrinha do seu vestido. O Senhor então não está impuro, né? E ele falou: Filha, a tua fé é tão linda, né? A tua fé te salvou, né? E isso é tão lindo, né? Porque por vezes, né, nós também precisamos agir dessa maneira com o Senhor, né? A gente também precisa, às vezes, fazer de tudo para tentar roubar um pouquinho da virtude dele, né? Então, a gente, trazendo esse texto, a interpretação para aquilo que a gente vive hoje, muitas vezes nós também, para tocar em Jesus, para receber um algo de Jesus, receber até mesmo a presença dele, nós precisamos enfrentar uma multidão também. Uma multidão de sentimentos, uma multidão de pensamentos, né? Esses sentimentos sendo o medo, a ansiedade, às vezes a raiva, a ira, muitos sentimentos que nos afastam de Deus. E para tocar em Jesus, para tocar na orla das vestes dele, para receber o nosso milagre, para receber a cura interior que nós precisamos, a gente precisa romper essa multidão. O que não é fácil, porque os sentimentos eles acabam muito com a gente, né? Se a gente não tiver uma gestão emocional muito boa, os sentimentos eles começam a dominar tudo, começam a dominar nossas ações, começam a dominar nossos pensamentos, os nossos dias se tornam muito mais difíceis, né? Só que aquela mulher ela roubou o milagre de Jesus e nós, como que nós vamos tocar nele, né? Se ele não é um ser físico, né? Aquela mulher teve o privilégio de poder tocar na borda, né, na orla das vestes dele, porque naquele tempo onde ela viveu, ele também estava ali, né? E hoje o Senhor está somente conosco em espírito, então como tocar, né? Assim como a palavra que eu disse ontem, se você não escutou, vai lá escutar, porque foi uma palavra linda também, vai ser uma palavra que Deus vai falar muito ao seu coração. Em Salmos também diz, né, que o Senhor ele não resiste a um coração quebrantado, né? E se ele não resiste, certamente, quando temos um coração quebrantado diante dele, nós também fazemos com que virtude dele saia e venha para nós, assim como aquela mulher quando tocou, fez com que virtude saísse dele e fosse para ela, né? Quando a palavra do Senhor fala que ele não resiste a um coração quebrantado, o que nós devemos fazer? Realmente se lançar aos pés de Jesus, é enfrentar toda essa multidão de sentimentos, todo esse misto de sentimentos, de emoções, todos os pensamentos, né, que muitas vezes vêm à nossa mente dizendo que a gente não vai conseguir, que o Senhor não nos ama mais, que a gente não é digno, que a gente não pode mais buscar e nem servir a Ele, que não tem solução para nós. Nós temos que enfrentar tudo isso e derramar o nosso coração diante de Deus, quebrantar o nosso coração diante de Deus, porque quando nós quebrantamos o nosso coração, certamente ele não resiste e vem ao nosso encontro, né? Então, talvez hoje você tenha que enfrentar muitos sentimentos malignos que têm afligido você, têm assolado a sua alma, têm assolado o seu espírito, a sua mente está muito perturbada, muito sobrecarregada, mas o conselho que eu te dou nesta manhã para você é: enfrente tudo isso e se derrame aos pés de Jesus. Mas não se derrame por obrigação. Não escolha dobrar o seu joelho somente por orar. Não, eu vou ter que dobrar meu joelho porque tá tão difícil, sabe? Eu vou orar aqui, vou dobrar meu joelho e vou falar com Deus. Não, a intenção do seu coração tem que ser a certa. A intenção do seu coração tem que ser realmente se quebrantar, sabe? Se derramar diante de Deus. Ainda que talvez para você falte palavras. Muitas vezes em nossas orações faltam palavras, né? A gente não consegue nem expressar para Deus o que a gente está sentindo. Mas eu sou prova viva de que o Senhor, ele escuta o coração. O Senhor, ele escuta o coração e cada lágrima para Deus, realmente, como o louvor diz, cada lágrima para Deus é uma frase, né? Eu vivi um momento da minha vida onde eu falei: Senhor, eu não sei como orar. Eu não sei como orar, eu não sei o que falar, porque nem eu sei o que está acontecendo comigo. Mas, Senhor, escuta o meu coração. Foi quando uma vez eu fui num culto no lar, e o Senhor usou uma pessoa para vir falar comigo, né, um profeta de Deus, e a primeira coisa que ele falou foi: eu escuto o teu coração. Então, se o Senhor escutou o meu coração de alguém que é falho, alguém que é pecador, alguém que é transgressor, alguém que às vezes também é iníquo, o Senhor, ele também vai escutar o seu coração. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos. Mas dobre o seu joelho e fale: Senhor, escute o meu coração. O meu coração vai saber dizer certinho para o Senhor o que tem acontecido. O meu coração vai saber dizer certinho para o Senhor o que eu tenho sentido. Algo que em palavras eu não consiga expressar. E eu creio que o Senhor, ele vai se revelar, e eu creio que o Senhor, ele vai manifestar a graça dele sobre sua vida.
Amém? Essa é a palavra do Senhor para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar essa mensagem, não se esqueça de curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que você tem gostado do conteúdo e assim ele possa estar mandando esse conteúdo para você de novo e até sugerindo esse conteúdo para outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas. Amém? Se o Senhor permitir, amanhã estarei aqui de novo, viu? Às 6 horas da manhã, com mais um episódio de Cristo na Mente. Deus abençoe, ótimo dia.